Olá amigos, eu quero compartilhar com você essa fonte. Eu tenho um projeto dessa fonte já por aí no canal, mas eu não tinha personalizado ela. Essa fonte é para o meu uso próprio e o que você vê aqui é a frente da fonte. Você está vendo o indicativo aqui a perímetro, mais voltímetro, saída negativa à esquerda, à direita, saída positiva no pino vermelho à esquerda, o botão de ganho da fonte que controla a saída, um LED de saída e um LED estável de liga e desliga, indicando que a fonte está funcionando. Uma chave liga e desliga. Aqui em cima dessa fonte eu coloquei um inversor de tensão. O que vem a ser um inversor de tensão? Quando essa fonte está ligada em 110 volts, por essa tomada vai sair 220. Se eu ligar essa fonte em 220, nessa saída, nessa tomada vai sair 110. Então, por isso, o nome de inversor de tensão. Não tenho nada mais do que um único cabo de força que vai alimentar essa fonte. Aqui você viu o painel da fonte. Aí você está vendo aqui os LEDs. E você está vendo essa fonte desligada. Mas eu quero mostrar a você para que essa fonte pode ser utilizável. Vamos ligar essa fonte na energia elétrica através do cabinho dela. Aqui atrás estou com uma tomada de energia, tomada de tensão elétrica. Agora nós vamos ligar a nossa fonte. Aí eu tenho lá atrás alguns ventiladores, tá? Já está indicando aqui tensão e amperes, mas ainda não tenho nada ainda porque a fonte está zerada, está aqui desligada. Vamos apresentar a parte traseira dessa fonte. Onde eu coloquei dois ventiladores. Para ventilar o transistor 2N3055 que está bem ali de baixo. À esquerda do ventilador é a saída da fonte, o transistor 2N3055. Então esses dois ventiladores vão resfriar esse transistor. Aqui você vê o transistor pela lateral. Ali dentro, preso no dissipador de calor, está o 2N3055. E olhando por aqui, você vê ele lá embaixo, à esquerda do vídeo, preso no dissipador de calor. Então, esses ventiladores, a função dele é resfriar o dissipador, deixar ele bem gelado, para que essa fonte tenha uma boa estabilidade. Aqui você está vendo a fonte já pela parte de cima. Você está vendo agora a tomada que sai 110 ou 220, que é uma inversora, e uma lâmpada piloto que indica que está ligada. Você corta a energia, o que vai acontecer? A lâmpada piloto se apaga, as ventoinhas param, tá? E não sai a tensão elétrica aqui. Essa fonte com esse inversor de tensão eu montei exatamente para que eu possa fazer teste nos meus equipamentos sem correr o risco de queimar os aparelhos. Por quê? De vez em quando eu preciso testar aparelhos 220 volts e a maior parte é aparelho 110.
Porém, o que acontece? Precisa de uma tomada de 110 ou tomada de 220. E sendo assim, já sei que esse aparelho está ligado em 110 e aqui está saindo 220. A tensão elétrica que vem alimentando esse aparelho está vindo dessa extensão, que está ligada em 110 volts. Podemos medir a saída dessa fonte. Colocaremos aqui o plug preto. O plug vermelho. E a fonte ainda está desligada. E abrindo o ganho total dessa fonte, que é por aqui, ela me marca em aberto 16,8 volts, 0 amperes. Aí você pode observar 16,74. A diferença é muito pouca. 16,74 tá? 16,75, 16,80 voltagem. Esse botão controla a saída da fonte. Aí você está vendo 16,8. Eu vou girar aqui, ele vai cair, ó. Atenção, ó. Até ficar em 0. Pronto, zerou. Aí a fonte fica zerada. Porque não tem mais a tensão aqui. E conforme eu for abrindo de novo, o ganho dele vai voltar a tensão aqui, ó. 1,8, 2,5, 3, 4,5 e assim por diante, ó. 9, 10, 12, 13, 15 e o máximo 15,8, controlado por aqui, ó. Então aqui está saindo positivo e negativo, DC, tá? Corrente contínua. E aqui ainda marca isso mesmo, 16,75 e 16,70, tá? Ou seja, 16,7, 16,7. Não chegamos a 16,8 ainda. Agora, para que serve? Isso aqui serve para testar várias coisas. Vejamos um exemplo. Uma praticidade já é para nós testarmos relés, no caso. Isso aqui é um relé de micro-ondas. Tem os pinos aqui de baixo. Aí se a gente quiser saber se esse relé está funcionando, ele vai ter que dar contato aqui em cima. Então a gente vai ligar o multímetro aqui e vai colocar o polo correspondente de energia aqui, achar qual é a bobina desse aparelho, e quando ele disparar pela tensão que nós vamos aplicar através da fonte, deve sair tensão elétrica aqui em cima. Se não sair, significa que o relé está errado, está com problema. Essa é uma das aplicações. Sendo que com essa fonte você pode carregar baterias também, as pequenas baterias, pode carregar bateria de carro, de automóvel. Só você ajustar direitinho a tensão e tomar cuidado para que ninguém mexa. Então vamos ver o exemplo desse relé. Não se importa por esse machucado que está no meu dedo aqui, infelizmente está aparecendo. Mas eu fui ver uma secadora agora há pouco e ralei a mão. E saiu um pedacinho da pele do dedo, tá? Então eu gostaria de não mostrar isso para você, mas infelizmente acontece. Então vou ligar aqui a tensão elétrica aqui para a gente ver o que vai acontecer. Estamos aqui com um polo ligado no lado do relé. Já descobrimos que a bobina desse relé é na parte de baixo. E vamos ligar o negativo, você vai ouvir um clique.
Aqui já está ligado positivo. Sim, ajustei essa fonte em 12 volts. 12,7 por aí. E agora nós vamos encostar o pino aqui, ó. Você observou o clique do relé. Observa. Pronto, o relé está energizado. E agora, através de um multímetro, basta a gente testar as saídas daqui de cima. Nesse tipo de relé, esses pinos que você vê aqui na parte de cima, eles não têm condução, nem esse nem esse. É apenas para fixar o relé na placa. É igual esses dois pinos de baixo. Eles fixam o relé na placa, mas separadamente. Aqui já recebe a tensão elétrica de 12 volts. E já fixando os pinos, então já serve de fixador para o relé. E mais esses dois que não tem função específica, a não ser fixar o relé na placa. E a parte de cima? Aqui nós usamos esse aparelho medidor na fonte de voltagem, tá? Para a gente medir as voltagens que saem da fonte. Agora nós vamos conferir ela na escala de resistência. Vamos passar para cá. Em 200 ohms. Para a gente ver a continuidade do relé na parte de cima, uma vez que na parte de cima é como se fosse um interruptor que liga um fio no outro, só isso. E não sai a tensão elétrica quando a gente está testando assim. Mas lembrando que na parte de cima desse relé deve sair os 110 volts ou 220, de acordo com a tensão elétrica do micro-ondas. Vejamos como funciona. Então, conforme você vê, eu coloquei a ponta preta em um contato e a ponta vermelha no outro. A bobina está sendo alimentada por essa fonte que está desligada. Esse aparelho indicador está aqui zerado na escala de 200 ohms. Eu vou ligar a fonte, você vai ouvir o clique. Porém, como esse relé está danificado, não vai sair tensão elétrica, não vai fazer os contatos fechar. Ligaremos aqui. A fonte já está saindo 12,6. Marca uma pequena amperagem, que é o consumo da bobina do relé. Os pinos estão conectados. Não tive nenhuma mudança no instrumento, uma vez que ele está na escala de continuidade. Deveria mudar. E se eu passar para a escala do bip? Também não temos continuidade. Que aqui era para fazer o bip, na verdade o bip é aqui em cima. Essa é a escala do buzzer. Embaixo é a escala de diodo, não dá para a gente testar, mas aqui dá. Então, essa fonte, eu posso usar ela para saber que a bobina do relé está boa, mas não está atracando. Então, por exemplo, esse interruptor aqui em cima está aberto, não consegue fechar. Mesmo se eu cortar energia, você ouve o clique do relé. O relé desliga e liga, e nada de continuidade. Na verdade, quando esse relé aciona a bobina, era para a gente ouvir isso aqui, ó. E o indicativo, tá? Então, olha só, tá? Não tem contato nenhum. Então, a primeira finalidade dessa fonte é essa, além de carregar baterias
bateria de carro, bateria de moto, bateria de celular, de câmera fotográfica, o que a gente pensar. Agora eu vou mostrar a você a parte 2, para que serve essa parte daqui de cima. Vamos lá. Pessoal, agora eu tenho aqui uma bomba de poço, dessas de puxar água. Essa bomba é alta capacidade, ela manda água até 7 metros de altura. É uma bomba que consome 2,5 amperes. Tá aqui, ó, 2,5 amperes, 550 watts. Tá? Aqui 3.450 milímetros cúbicos, metros cúbicos, né? Ela joga a pressão dela. Aqui ela fala do máximo. O que importa para mim é uma bomba de 0,50 HP, tá? Então essa bomba é forte, ela funciona em 220 volts. Aqui você pode ver à esquerda do vídeo, 220 volts. A minha fonte ela está ligada em 110. Aí vou mostrar para você aqui, é uma bomba de água, de puxar água de poço. Tá? É uma bomba potente. E nós vamos ligar essa bomba nessa tomada que está gerando 220 volts. Mas a minha fonte está em 110. Vamos lá conferir? Muito bem. Nosso multímetro está marcando 125 volts. Está na escala de 750. A fonte está ligada. E a tomada de onde está alimentando a minha fonte, eu liguei o multímetro, que está indicando que essa fonte ela é realmente, que essa tomada é uma tomada de 125 volts. Está saindo aqui, ó. Esse aqui é o cabo que alimenta o nosso aparelho, a nossa fonte. Está ligado exatamente aqui, ó. Tá? 125. Então, meus amigos, aqui está marcando 125 volts. Eu vou tirar essas garras que estão aqui, essas ponteiras. Tá, ó. E nós vamos passar para cá. E nós vamos ligar essas ponteiras aqui e aqui, onde nos marca que temos agora 250 volts, oscilando um pouco, talvez por causa do próprio barulho da ventoinha. 250 volts, tá? Considera isso. Eu não preciso mais desse aparelho aqui, então já está fechado para a esquerda, está zerado. Se aqui está sendo 250 volts, nós vamos ligar uma bomba. Esse 250 volts é porque a fonte está em aberto. Nós vamos ligar a bomba, que o valor dela é 220. E ela vai funcionar. Primeiro eu vou ligar essa bomba em 110. Você vai analisar o barulho dela, o funcionamento. E depois nós vamos ligar em 220, para você ver como é. Aqui está a bomba. E na minha mão está a tomada dessa bomba. Vou passar por trás dela. Vou segurar a câmera com a outra mão. Vou ligar. Essa aqui é a tomada dela. Nós vamos ligar aqui, ó. Tá? É aqui que eu vou ligar. Nessa extensão de 110. Você vai ver o funcionamento dessa bomba, como é a saída dela, como vai ficar fraca. Ligada em 110. Muito fraca.
Agora você vai ver essa fonte ligada nessa tomada de 220. Vou tirar o medidor. Não tem trapaça, olha lá, ligado em 110, ó. Você observa o arranque do motor, ó, como demora. Agora eu vou sair dali e vou trazer para cá. Nós vamos ligar no nosso inversor. Observa a saída. Aí uma dúvida para você. Você fala, poxa, mas ali tinha 250 volts, a bomba é 220, mas eu estou usando o enrolamento de um transformador, tá? Para poder fazer esse 110 atingir 220, ou então 220 atingir 110. Então por isso que em aberto ele é uma voltagem e com carga é outra. Então eu não tenho como queimar a minha bomba. Agora, para que você possa observar se tem mesmo 220 ou não, eu tenho aqui um T que nós vamos ligar aqui, ó. De um lado vou colocar o multímetro e do outro lado nós vamos ligar essa bomba. E você vai ver como funciona. Meu aparelho está ajustado em 750, nós vamos colocar ele aqui. Eu vou ligar a bomba, eu vou colocar as ponteiras aqui na frente e vou ligar esse aparelho e nós vamos ver aqui. Com a bomba puxando, eu tenho 216 volts. É o motivo que eu não consigo queimar a bomba com 250 que estava aparecendo, tá? Estamos ali, ó. Mas é isso aí. Esse negócio é só pro teste, tá, pessoal? Então significa que essa bomba está funcionando 220, está tudo joinha. Eu não devo forçar tanto, porque é um transformador comum de 7 amperes mais 7 por 12 volts. Dá para me testar, dá para mim fazer as minhas coisas, mas eu não posso ficar forçando muito. Por exemplo, essa bomba agora para ela puxar água, não, aí eu vou ligar na tomada 220 normal, mas para fazer os testes com ela, dá certo. Só queria mostrar a você que o inversor de tensão, ele funciona. A tomada, a fonte está ligada em 110, aqui está saindo 220, olha. Deixa eu ver se eu consigo pegar de novo com a mesma mão. Aí você vê lá, ó, 217 volts, ó, tá? E a tomada está ligada lá, ó, em 110. Agora que você já viu para que serve esse inversor, tá? A fonte ligada em 110 sai 220. Se eu ligar a fonte em 220, vai sair 110. Para que serve? Na minha bancada, para mim não precisar ficar ligando 110 e 220 volts, tomada 110 e 220. Então eu já tenho uma fonte que vai de 0 a 16,7 e mais a tomada para mim testar aparelhos 220 volts. Por quê? Porque as tomadas de 110 eu já tenho, mas a tomada 220 nem sempre você tem no seu ponto onde você está. E aqui eu já tenho ela. Agora eu quero mostrar a você o amperes da fonte. Vamos lá? Só para nós fazer um teste, eu liguei esse TEC aqui, tá?
que ele resfria a água dos bebedouros. E ele puxa muita corrente elétrica. Esse daqui ele puxa 140. Ele puxa 140 miliwatts. Deixa eu ver se é isso mesmo que esse bichinho puxa. Aí você vai ver aqui no medidor que ele está puxando bastante corrente elétrica, tá? Olha aqui, embaixo vai mostrar. Eu estou usando ali, ó, 16,9, ele está puxando 2,84 amperes, quase 3 amperes. Esse bichinho está puxando, porque ele está aberto, tá? Ele está em aberto aqui, ó. Mas como ele não está na caixa, observe aqui. Essa de baixo seria a amperagem, tá? O consumo do aparelho. Tá? Então, isso aí é a fonte. Que dá pra gente controlar ela, regular ela. As voltagens dela é por aqui, ó. Vou tirar daqui porque esse aparelho não aguenta tanta... usar ele sem colocar o resfriamento aqui, um cooler. Então ficou dessa forma. Aqui embaixo é para sair, você controla a carga, né? O amperes. Por isso que está marcando agora que não está consumindo nada. Mas de acordo com o que você colocar na fonte, vai sair. Se eu dar um curto aqui nessa fonte, vamos ver o que vai puxar lá, mas tem que ser um curto rápido, né? Aí puxa o máximo da minha fonte, que é 3,5 amperes, que o transformador é de 7 amperes, mas eu conjuguei ele com 4 diodo, então retificação em ponte. Aí se o transformador é 7 amperes, ele cai pela metade, fica 3,5. Se eu dar um curto nessa fonte, ele vai me puxar todas as amperagens dessa fonte, 3,5. E se eu demorar muito tempo, queima a fonte. Eu vou encostar o preto no vermelho, você vai ver que ele vai marcar aqui 3,5 amperes. Você viu lá? 3,5 amperes, quer ver? 16,8 volts em cima, permanece, mas a amperagem vai no máximo, ó. Tá? 3,4, 3,5, a luzinha enfraquece, ó. A luz vermelha apaga, a azul quase apaga, porque estou colocando o transformador em curto, ó. E se eu forçar muito, eu queimo a saída da minha fonte. Então é isso aí, esse daqui de baixo é a saída em amperagem e assim por diante. O que eu mostrei para você hoje, que o inversorzinho de tensão funciona para mim, na minha oficina, tá? É a fonte que eu gostei muito de trabalhar com ela. E aqui, conforme você já viu, 16,7, vou fechar a voltagem dela. E também conforme você estiver usando ela, ela vai diminuindo a amperagem. Deixa eu ver se eu coloco água aqui para a gente poder mostrar isso. Aqui você pode ver a ligação de um cooler. Ainda mantém 16,9 volts. A saída aqui, ó. Tá? 160... 16 miliamperes. 1,6 miliamperes. Tá? A saída aqui, ó. E esse cooler está funcionando. Aí se eu puxar aqui, a fonte zerou a voltagem lá em cima, que é na letra U, e a amperagem terminou aqui embaixo. E se eu fazer isso aqui, e ligando, quando ele tiver com 6 volts, quer ver? Zero 0,06 amperes. E se eu jogar para 9?
0,09 amperes. Em 12, 1,1 amperes, 15, 1,3, e no máximo 16,9 em aberto com 1,5 amperes, tá? Então é isso aí. Uma boa fonte para testar equipamentos de bancada. Tá aqui o cooler funcionando. É eu, Aloysio 1783, encerrando esse vídeo para você. Um abraço e até mais.